Vamos falar agora do Leão do PC, né, o tricolor cearense, que foi até Bragança Paulista e venceu o Bragantino por 2-1, gol no finzinho ali, né? Teve VAR checando se o Breno Lopes estava impedido, mas não estava, e conseguiu aí essa vitória importantíssima que coloca a equipe momentaneamente na liderança. Só não terminará essa rodada na liderança se o Botafogo vencer amanhã o Flamengo. E aí, Cássio Zirpoli, a longo prazo, é melhor o Flamengo ganhar amanhã ou o Botafogo ganhar? A longo prazo, não para essa rodada. Nessa rodada a gente sabe que é melhor o Flamengo, mas quem tem mais chances de manter a toada ali e atrapalhar o Fortaleza? Porque nesse momento a gente vai analisar na Vera sobre ser campeão brasileiro, não é? Não vai, a análise é sobre ser campeão brasileiro. É. Pronto. Eu acho que para o Fortaleza é melhor que o Botafogo vença. Porque se a corrida for Fortaleza e Botafogo, eu acho que o Fortaleza ganha essa corrida. Eu acho mais time, acho mais sólido. O Botafogo fez até uma boa partida contra o Palmeiras, mas eu acho que não é um time tão equilibrado quanto o Fortaleza e, sobretudo, não é um time tão frio quanto o Fortaleza. Assim, para entender a situação de jogo, enfim. Então, se a corrida... Porque se o Flamengo perde, o Flamengo continua sendo candidato ao título. Mas a gente está falando a longo prazo. A longo prazo, o Flamengo teria que remar um pouquinho mais para chegar. E o Botafogo, se vence esse jogo, ele passaria o Fortaleza, mas passaria com um jogo a mais. Então, embora o jogo seja até difícil, seja contra o Internacional de Porto Alegre, mas ficaria 46-45, Fortaleza um ponto atrás, mas com um jogo a menos. E só reforçando o que eu acabei de dizer, se eventualmente o campeonato... o Flamengo passou a investir mais na Libertadores, o Flamengo está em duas frentes ainda, outras duas frentes ainda, na verdade. Está tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Ravel estava falando que só na outra semana o Bahia volta a ter quarto domingo. O Flamengo simplesmente não tem isso. É toda quarto domingo. E é o único assim, porque o Botafogo já não vai ser assim, só está na Libertadores, e o Fortaleza só está na Sul-Americana. Então, a longo prazo, o Flamengo, em algum momento, se começar a distanciar e perder o jogador, perder o Pedro, pode perder Gabigol também, ou seja, vai ter que já ter perdido Cebolinha, vai ter o ataque do Flamengo está bem desfalcado nas próximas semanas. E, de repente, ele está desfalcado do ataque. E a prioridade da Libertadores pode caminhar para lá. Enquanto no Botafogo, que não tem como escolher campeonato, o que vier para o Botafogo, ele não ganha campeonato há muito tempo, né? Campeonato de grande porte. Seria, na minha opinião, um concorrente melhor para o Fortaleza. É da forma como eu vejo. Porque, repito, se em algum momento polarizar, na hora que a gente for para as odds aí, obviamente pode dar Botafogo, não estou prevendo futuro nenhum, mas eu colocaria ficha no Fortaleza, na disputa polarizada. Com o Flamengo, não. Muito bem. Vamos agora dar uma boa noite, né, aqui para o grande Iago Mendes, que estará na análise. O Thiago Minhoca, a galera perguntou aqui, Minhoca vai chegar no final, tá? Porque o Minhoca hoje ficou dedicado ao jogo do Ceará, então quem acompanhou mais foram ali, a parte dos dois jogos, né, foram ali basicamente no mesmo horário, mas como o Thiago Minhoca trabalhou no jogo do Ceará, né, isso, então ele fez o pós-jogo, então ele não teve como ver completo, né, essa vitória do Fortaleza. Quem vai analisar aqui é o Iago Mendes, que também já está bastante acostumado a analisar o Leão do PC, e uma vitória ali, a atuação não foi primorosa, mas assim, era jogo que o foco claramente do time... o Thiago Minhoca apareceu, rapaz, achava que ele ia chegar só no final aqui da análise do Fortaleza, mas ele chegou aqui porque ele não se aguentou, ele tem que falar do líder, ele quis já estar aqui. Daqui a pouco eu passo a bola para você, Minhoca, mas, Iago, grande triunfo, né? Grande vitória aí no final do jogo. Claramente o Juan Pablo Vojvoda priorizou, né, o jogo da volta contra o Rosário Central. Se a gente pegar em relação ao time que começou na Argentina, começaram hoje o João Ricardo, né, o Kusevich, o Pochettino e o Kaiser. Né? Teve o Pikachu que entrou logo no começo do outro jogo, que também começou cedo, começou no time titular hoje, mas poupou ali grande parte ali dos jogadores que vão começar na quarta-feira. Mas fato é que
O Vojvoda mescla tanto o time, né? São tantas variações, tantas formações que quem entra ali não dá nem pra gente enxergar como reserva, né? São Eu jogadores larguei que há têm muito tempo essa versão, de ser titular ou reserva de Fortaleza. Porque tem minutagem, os jogadores que entram ali tem ritmo, né? Tem minutagem, enfim, estão acostumados e hoje conseguiram essa vitória importantíssima. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, maestro. Boa noite, Minhoca. Pessoal do chat e galera que vai ouvir a gente como podcast mais tarde. Eu acho que essa vitória ela passa muito pela questão do que a gente tinha falado, inclusive na quarta-feira. Eu vou ser em Minhoca depois do jogo contra o Rosário. A gente falou que muito provavelmente o Vojvoda precisaria rodar o elenco por conta da sequência de 2 viagens e que agora ele teria um desafio ainda maior quando fosse batalhar em 2 frentes com o seu elenco. E aí, como você bem disse, assim, ele repete apenas 4 titulares do jogo contra o Rosário. E o que a gente vê é que, assim, esse time de 17, 18, 19 titulares que o Vojvoda tem, meio que consegue manter o mesmo nível e vai rodando na mesma sintonia nessa temporada. Algo que, particularmente, assim, eu não lembrava de ter visto isso no ano passado, e o mais próximo que a gente conseguiu ver disso foi em 2022, naquela arrancada do Fortaleza a partir do segundo turno. Mas aí a gente chegou até, não viu até um recorte pequeno disso, porque o Fortaleza foi eliminado precocemente na Libertadores quando perdeu do Estudiantes. Foi o Estudiantes nas oitavas. Isso. E aí, assim, hoje o que a gente viu foi assim: o Fortaleza ele pareceu muito decidido a tentar resolver o jogo o mais rápido possível. E aí, os primeiros minutos a gente já dava a perceber que assim, o Fortaleza tentava pressionar alto para fazer com que o Red Bull Bragantino tivesse dificuldade para sair e tentasse usar a sua letalidade ao máximo para tentar já abrir dianteira no resultado, se possível fazer um segundo gol e tentar administrar o jogo a partir do segundo tempo, já pensando na partida da quarta-feira. Só que aí, assim, apesar de ter conseguido forçar as falhas do Red Bull Bragantino, por exemplo, o Pikachu, ele consegue protagonizar uma chance ali, que ele serve o Moisés, acho que com menos de 2 minutos de jogo, salvo engano. E aí, o Fortaleza, assim, ele meio que acampou ao redor da área do Red Bull Bragantino, forçou muito a marcação dos 15 primeiros minutos e foi forçando os erros, mas não foi conseguindo converter as chances de gol. E aí, depois dos 15 minutos, assim, porque a gente sabe que pressionar tão alto desgasta muito uma equipe que já vinha de uma viagem longa, que já estava há uma semana fora de casa e que vai ter essa sequência de jogar quarta e sábado durante muito tempo durante a temporada, se tudo correr dentro da normalidade. Meio que o Fortaleza ele baixa um pouco as suas linhas e aí o Red Bull Bragantino tenta jogar. Só que aí, com 25 minutos de jogo, o Fortaleza ele consegue finalmente fazer o seu gol, né? Mais uma vez num vacilo forçado da defesa do Bragantino, o goleiro Fabrício ele toca para o defensor, acho que é o Andrés Hurtado, se eu não me engano, ele meio que dá uma pichotada, acho que até o Pikachu, não, minto, é o Renato Kaiser. O Renato Kaiser ele rouba a bola, aciona o Pochettino, e aí o Pochettino, dentro do que se espera dele, vai lá, faz o gol e abre a vantagem para o Fortaleza. E aí acontece o que a gente esperava, né? O Fortaleza assim abre 1-0, mas aí ele começa a adotar uma postura um pouco mais menos agressiva em campo, começa a tentar administrar o placar naquela reta final do primeiro tempo para tentar ir para o intervalo com vantagem e tentar fazer o seu jogo de não deixar o Bragantino jogar na segunda etapa para, não desgastar ainda mais seu elenco pensando na decisão contra o Rosário Central, e 2, tentar conseguir essa vitória que seria tão importante para dar uma liderança, mesmo que provisória, ao Fortaleza nessa rodada. Só que aí, assim, uma das primeiras chances claras de pressão do Bragantino, que o Bragantino tenta fazer uma blitz ao redor da área do Fortaleza, o Pochettino vai tentar marcar, uma que não é muito dele, né? Marcar ali na frente de área, e aí acaba fazendo um pênalti que é muito contestado
pela equipe do Fortaleza. Eu, particularmente, eu acho que entra naquele limbo ali de deu não é nenhum absurdo, mas também, se não tivesse dado, também acho que não teria muita reclamação. Porque é uma dividida que eu, particularmente, acho que o Pochettino não usa a força suficiente para que o jogador do Bragantino se projete e caia daquela forma, mas o árbitro estava muito em cima do lance. E aí, ele estando muito em cima do lance, ele marca e o Bragantino acaba empatando a partida com o Lincoln, que bate muito bem, desloca o João Ricardo, que não tinha muito o que fazer. Ele até pula, mas um pênalti muito bem batido ali na bochecha da rede, acaba que empata o jogo. E aí, assim, os dois times na volta para o segundo tempo, eu vejo que o Bragantino foi quem voltou mais afim, mais querendo mesmo tentar buscar essa virada. Estava jogando em casa, estava com a base assim um pouco menos mexida, né, do seu time, já que o Bragantino também tem mata-mata, acho que pela Sul-Americana, né, nesse meio de semana. Só que aí, assim, o Bragantino ele vai tentando se impor em campo, só que o Fortaleza ele mostra uma faceta que a gente falou bem dela no jogo, na análise do jogo contra o Rosário Central, que é a história de assim, vamos administrar o jogo, não deixando o adversário jogar. E aí, assim, o Fortaleza ele soube picotar jogo, soube, tipo, furar a bola, né, esconder a bola durante muito tempo. E o Bragantino ele teve 2 boas chances, e nas 2 boas chances o João Ricardo apareceu muito bem. E aí, num espectro que assim já se esperava assim, que tudo indicava que a partida ia se encaminhar para um empate, o Breno Lopes acaba tirando um coelho da cartola na reta final do jogo. O Bragantino teve lance, o de Tite salvou com a cabeça ou passou batida? Sim, teve. Porque assim, antes de caminhar para 1-1, tem a defesa do chute de Chumbinho, que era para gol, e logo depois tem um outro lance ali pela esquerda que o jogador do Bragantino encobriu João Ricardo e Tite salvou de cabeça. Então, assim, foram 2 grandes chances assim que o Bragantino teve. E essa segunda, bate depois um escanteio, aí a bola volta para o Bragantino no meio campo, ele lança na área para tentar fazer uma confusão na área, e o contra-ataque disso é que vai gerar o gol do Breno Lopes. Isso, pronto. Justamente assim. Foram 2 boas chances, assim, houve a intervenção do João Ricardo. Uma teve logo no início do primeiro tempo, o Bragantino teve uma chance, e teve esse chute de Chumbinho, e tem esse lance que o Tite corta muito bem. E aí, assim, quando já não se esperava muita coisa do jogo, aquele jogo com cara de empate, com cara de 1-1, né? Aí a bola chega para o Breno Lopes, e o Breno Lopes, assim, mostra o porquê do Fortaleza ter ido buscar ele no Palmeiras. Era um jogador que, assim, não estava tendo muito espaço, mas que o Voivoda deve ter pedido porque achou que se encaixava muito bem no elenco dele. E ele mostra, assim, uma das características que tem sido fundamental para esse Fortaleza, que hoje soma 25 dos últimos 30 pontos disputados na Série A. É muita coisa. E essa arrancada passa muito por essa questão de o Fortaleza, e isso foi uma coisa que foi dita muito durante toda a análise do jogo durante a transmissão. O Fortaleza ele é um time letal. Ouso dizer hoje que o Fortaleza com muita margem de diferença para o segundo time, o time mais letal da Série A. Porque a bola chega para o Breno ele avança e consegue finalizar muito bem no canto do goleiro Fabrício. E aí a arbitragem de campo impugna o lance, só que aí no VAR, inclusive a torcida do Fortaleza começa a comemorar, é até engraçado, antes do árbitro validar o gol, a torcida do Fortaleza já está comemorando o gol, porque sabe que a transmissão da Globo mostrou e viu que não estava impedido. Mas veja, nessa hora, a torcida do Fortaleza, naturalmente, ela acertou. Mas a Paralax, ela é muito cruel, porque na hora que as linhas foram traçadas, foi por pouco. Assim, na hora que aparece a câmera, que Breno Lopes já foi comemorando com a torcida do Fortaleza, parecia ter uma boa margem de campo, de espaço para que ele tivesse condição legal. Ele estava em condição legal, mas na hora que a linha foi traçada, tipo, a vermelha ficou colada na azul. Assim, eu acho que como a Paralax, né? Na hora que você está olhando o ângulo assim, uma diagonal, como de vez em quando ele passa uma impressão um pouco equivocada. Nesse caso, no fim das contas, estava correta, mas pela uma margem muito menor do que o próprio Breno Lopes imaginava, tá? Porque eu fiquei muito surpreso quando a linha foi traçada, como ficou muito perto, como ficou perto, apesar do ângulo mostrar que não parecia estar perto. Até porque, assim, pelo menos assistindo o jogo, na hora que ele faz o gol, a sensação que eu fiquei não pareceu estar impedido.
E aí, assim, foi do não parecer estar impedido para o árbitro impugnar o lance para ser uma distância muito menor do que a gente imaginava no impedimento. E aí, quando sai o gol, assim, depois que sai o gol, não tem mais jogo, né? Aí é furar a bola, é confusão, é briga, cartão amarelo e tal. E o Fortaleza, assim, fez de manual o que precisava fazer para não dar nenhuma oportunidade para que o Red Bull se aproximasse da área e tentasse fazer o empate. Ou seja, é uma vitória, e aí já tá meio que virando quase um jargão, é a vitória de um time maduro, é a vitória de um time que sabe o que quer e que mostrou dentro de campo que, assim, tem capacidade para poder brigar nas duas frentes pesadas que está brigando. Chega para competir forte na Sul-Americana, pela vaga nas quartas de final contra o Rosário, e não dá sinais de que vai começar a refugar na Série A. Hoje era um teste muito importante, porque pegava um Bragantino, que é um time chato, é um time que tem recursos, que tem jogadores de valor importante, jogando em casa, e o Fortaleza em nenhum momento se assustou ou algo do tipo. Conseguiu manter o seu parâmetro de jogo, seu padrão de jogo, foi lá, fez o primeiro gol, levou o empate e ainda assim conseguiu fazer o que vem fazendo durante essa segunda metade do primeiro turno da Série A e esse início de retorno. Jogar de maneira muito tranquila, consciente da sua proposta e aproveitar toda e qualquer chance que tem na frente com os seus atacantes. Eu vejo o jogo um pouquinho diferente Eu vi o jogo um pouquinho diferente de Iago. Para mim, o grande mérito do Fortaleza, e a parte onde eu concordo com o Iago, porque eu acho que o jogo não foi tão tranquilo assim. Quando começou a falar, quando a pergunta de Fábio foi no sentido do time titular, eu disse, eu larguei já algumas rodadas. O time titular e o reserva do Fortaleza não existe. Vai para a Sul-Americana, Moisés é banco. Joga, aí o que hoje era para ser reserva, Moisés joga o primeiro tempo. Aí Breno Lopes entra aos 15 do segundo. Aí aos 40 do segundo tempo sai Sacha, entra Pedro Augusto. O gol, inclusive, sai depois Pedro Augusto entra. E a zaga, a Brito sai, aí é Tite. Então, assim, Pikachu acabou sendo titular porque Marinho se machucou, né? Fez o gol e se machucou lá em Rosário. Aí jogou Pikachu. Aí começa com... todos esses jogadores são utilizados na campanha. Quando você vai pegar um balanço da campanha de Fortaleza, a impressão que tem é que todo mundo é titular. Assim, porque o volume de participações que uns 16 a 17 jogadores têm nesse time é muito grande. Então, esse time joga realmente de uma forma, ou com o, entre aspas, titular, que se você perguntar para todo mundo, é até difícil dizer qual é o time titular de Fortaleza. Porque, assim, mestre, qual é o time titular de Fortaleza? Só um vislumbre. Não existe essa formação, não é de uma 11. O time simplesmente não repete a escalação. E funciona, e talvez... Voivoda tem um mau mérito, tem um mau mérito recente, entre vários méritos que ele tem, de que é um dos primeiros, ou talvez o primeiro treinador a conseguir fazer o time ter uma postura muito próxima com qualquer escalação. Porque o Atlético Mineiro joga com time reserva, não consegue ganhar do Cuiabá. O Grêmio joga com time reserva, perde do Grêmio em casa. E você assiste a esses jogos, o Atlético Mineiro não vi, mas o Grêmio assiste, você vê que é um time completamente diferente da jogando, é um time muito mais frágil, apesar do Grêmio não estar tão bem no campeonato. E o Fortaleza, ele consegue mitigar de forma como acho que não está acostumado a ver o time. Esse é o time, entre aspas, reserva, alternativo, não sei o quê, e joga da mesma forma. Mas mesmo com esse cenário, onde é muito mérito, e nessa sequência de 25 pontos em 27 disputados, 8 vitórias, um empate em 9 partidas, foi assim quase o tempo todo. Mas no jogo de hoje, o início foi muito bom. E aí a imposição da característica justamente no início do jogo. O início do Fortaleza foi muito bom. Mas o Bragantino, que também estava mexido, embora a situação do Bragantino é muito mais complicada, ele jogou com o mandante Ribeirão Preto, já perdeu do Corinthians, vai jogar na Arena do Corinthians na volta. Tudo bem que precisa ganhar por um gol de diferença, mas vai ter que ganhar na Arena do Corinthians para avançar na sua. E o Fortaleza vai jogar em casa por uma vitória simples já para passar direto. O Bragantino também estava mexido. Então, o goleiro do Bragantino, inclusive o goleiro, trocou até o goleiro, que acabou até sendo destaque no começo do jogo. Mas depois, há um equilíbrio na partida. E no segundo tempo, quando 1-1 já estava no placar há muito tempo, naquele momento, até a reta final, eu estava valorizando o ponto do Fortaleza. O Fortaleza, eu não acho que naquele momento que o Fortaleza estava... isso aqui, se o Bragantino errar isso aqui, ele vai perder o jogo. Não, o jogo não estava caminhando dessa forma. O jogo estava caminhando para ser 1-1, para terminar em empate. Mas a letalidade, que é outro ponto que eu concordo com o Iago, a letalidade existe
Tanto é que o Fortaleza, você vai olhar a classificação, o Fortaleza tem 29 gols em 22 jogos. Aí o Botafogo tem 37, o Flamengo tem 35, o Bahia, que está em sexto lugar, tem 33, ou seja, o Fortaleza não é o melhor ataque, mas essa impressão da letalidade, ela existe. Mas naquele jogo, ela não estava caminhando para acontecer daquele jeito. Acontece que a frieza do time, seja com titular, com alternativo, com reserva, da forma como você enxergar a escalação de Fortaleza, ela existe. Mas naquela reta final, o ponto, para mim, estava sendo valorizado, porque o Bragantino, para mim, era melhor do que o Fortaleza naquele final de jogo. Teve um equilíbrio na parte do jogo, mas na reta final, para mim, assim, sem muro, para mim, o Bragantino era melhor do que o Fortaleza. Ele cria essas situações e a bola estava mais ali. Até os números mostram isso. Era uma posse de bola, era um maior número de finalizações. João Ricardo trabalhando muito bem. Para mim, João Ricardo foi um dos melhores jogadores do Fortaleza nessa partida. Inclusive, Iago, antes de você chegar, a gente até teve um debate, porque Marcos Felipe também foi muito bem pelo Bahia no jogo contra o Grêmio. E aí, para quem muitos torcedores do Fortaleza chegaram agora, que a gente vai falando por bloco de jogo, e a gente falou isso no bloco anterior, na vitória do Bahia, no triunfo do Bahia, né, sobre o Grêmio, que Marcos Felipe foi um dos destaques do Bahia naquela partida. Mas Marcos Felipe oscila no Bahia. E João Ricardo não oscila no Fortaleza. Assim, para esse cara fazer uma partida ruim, dá muito trabalho. Assim, a partida que ele fez hoje foi uma partida excepcional. E até para quando tem sorte também. Que na hora que aquele lance, aos 44 do segundo tempo, quando ele toca por cobertura, ele sai, ele estava sozinho ali, ele sai. A felicidade ia ser total do jogador do Bragantino, porque acertou o chute, mas Tite vai lá e tira de cabeça o que seria o segundo gol do Bragantino. Aí, 60 segundos depois, já é gol do Fortaleza. A jogada anda, bate escanteio, não sei o que já descrevi aqui, e vira gol do Fortaleza. Mas naquele momento, o ponto estava sendo valorizado e teria sido um bom ponto para o Fortaleza. Porque o goleiro estava indo bem. Tanto que a última mudança de Vojvoda é Pedro Augusto para dar um reforço ali, porque estava tendo um calor do Bragantino. Mas a letalidade do Fortaleza existe. E ela existe há muito tempo. O contra-ataque desse time existe há muito tempo. Assim, é muito forte. A gente já falou isso aqui em outras oportunidades. É muito forte. E é muito forte com peças diferentes. Porque esse lance hoje foi com o Breno Lopes, mas poderia ter sido com o Kaiser, poderia ter sido com o Moisés. Esse lance não só acontece com o Breno Lopes. Esse lance consegue ser desenhado com vários jogadores. E aí é muito mérito do Fortaleza. É por isso que o Fortaleza está somando essa quantidade de pontos. Porque vem ponto com Moisés, vem ponto com Kaiser e vem ponto com o Breno Lopes. Estou dando situações assim. E eles não jogam juntos. Ou nem sempre jogam juntos. Assim, de vez em quando está dois em campo, de vez em quando está só um deles em campo. Então, essa forma que Vojvoda conseguiu fazer, de que há muito tempo se joga no Brasil várias competições, mas o cara realmente abre da segunda competição. Ó, manda o time reserva, quando começa a focar, manda o reserva no brasileiro, ou se está mal na Copa, já manda o reserva e foca no brasileiro. E o Fortaleza conseguiu fazer o meio termo disso. Tipo, ele não coloca força máxima em nenhum momento. Em nenhum momento. Mas ele consegue, sem ter essa força máxima, ele consegue jogar no teto do que o que está em campo está jogando. De vez em quando é dominante, de vez em quando não é dominante. Mas mesmo quando é dominante, ele tem as suas valências defensivas para pelo menos segurar o resultado, como estava segurando o Bragantino, e numa escapada ainda ir lá e buscar a vitória. O gol que saiu hoje, a gente já viu esse gol nesse ano muitas vezes. Então, não foi a melhor atuação do Fortaleza. Mas o Fortaleza ganhou como ele costuma ganhar. Com um nível de eficiência muito grande, com um goleiro excepcional, com uma variação de peças no ataque que vem rendendo do mesmo jeito. Sacha joga muito bem. Pedro Augusto tem toda aquela questão lá do gol da Sul-Americana, mas vai se apagando porque ele vai fazendo uma temporada muito boa. É muito bom jogador. Só jogou 5 minutos, entrou ali na reta final, mas vai fazendo a sua parte. E até Tite, que de vez em quando a torcida do Fortaleza fica puta com Tite não sei o quê, salvou o Fortaleza hoje. Salvou ali. Aliás, ele salvou 2 vezes. Essa de cabeça, e ele salvou no lance antes, que ele bota o braço para trás e salva com o peito. E que depois, quando a jogada é cortada, o árbitro deu impedimento. Mas é aquele impedimento que só é marcado e a jogada segue porque não teve gol e não teve uma falta na área para ser pênalti. Porque se sai o gol ali, ia ser no mínimo revisado. Não ia ter, o impedimento não ia ser confirmado do jeito que foi confirmado. Foi confirmado ali porque não teve nada. Ele só vai provar realmente se acontece. Se ele não salva a bola, que ele salvou com o peito e a bola vai no gol, poderia estar impedido do mesmo jeito, mas poderia não estar. Nem mostrou replay para saber se o jogador estava, mas ele salvou a bola com o peito, que foi uma ótima intervenção. Então, Tite, que é tão contestado, já com a idade elevada, que já perdeu seu espaço, já não é mais titular,
Aí joga hoje e faz uma ótima partida também. E para ser campeão brasileiro, que nesse momento é o que o Fortaleza poderá ser, não pode ser de 1 a 11. Essa campanha, inclusive, não é de 1 a 11. Essa campanha é de 1 ao 17, de 1 ao 18. Sei lá quantos jogadores assim o Fortaleza tem para estar rendendo tão bem. Como em outros clubes que foram campeão brasileiro. Ninguém foi campeão brasileiro de 1 a 11. Com 1 a 11, você, com muito esforço, como foi o Náutico 2012, você fica e ainda pega uma vaga na Sul-Americana. Ou fica na primeira divisão. Mas campeão brasileiro de 1 a 11, aí sobretudo, nunca vai ter 38 rodadas. Não tem como ser. E o Fortaleza, definitivamente, e ficou claro, mesmo fazendo a sua melhor partida, mas a eficiência foi mostrada mais uma vez. O Fortaleza não é um time de 1 a 11. E é por isso que a gente está fazendo a live com o Fortaleza sendo o líder do Campeonato Brasileiro na 23ª rodada do campeonato. Pois é, né? E sobre isso, né, da força do elenco, quantos times do futebol brasileiro passariam sem o seu artilheiro, né, sem o seu camisa 9, e uma boa parte dos jogos aí nesse recorte das últimas partidas sem o seu camisa 10 e manteria um nível, né? Passou aí boa sem parte o seu zagueiro mais confiável hoje, por exemplo. Isso. E hoje sem o Brits. Sem o zagueiro mais... Então, realmente é impressionante. Uma coisa que eu queria colocar, Fábio, é impressionante assim a confiança que o Vojvoda passa para esse elenco. Hoje eu queria colocar uma coisa que eu percebi durante a transmissão, que foi o seguinte: a gente sabe que existem alguns jogadores que são contestados ainda dentro do elenco Fortaleza. Hoje eu acho que nenhum é mais contestado que o Machuca. E aí, assim, durante a transmissão, notadamente deu para ouvir o Vojvoda passando confiança para ele em campo, certo? Mesmo sabendo que, assim, ele não vem se apresentando bem. No último jogo ele foi considerado um dos piores em campo. Muita gente falou mal dele aqui no chat na última partida. E mesmo assim, o treinador não desiste dos seus jogadores. Vai tentando recuperar a todo custo. Hoje foi com o Machuca. No início do ano era com o Pedro Augusto. O Pedro Augusto já mostra sinais de recuperação. Então, assim, é impressionante o trabalho, assim, não só tático, de organizar as peças em campo, de ter o controle do que cada um tem que fazer, de ter essa maturidade de saber que nós temos um objetivo X e a gente precisa fazer isso, isso e isso para chegar até ele. Mas também é muito importante essa questão de você não deixar o seu time esfriar, não deixar esmorecer, não deixar nem mesmo aquele pessoal que tem pouca minutagem, que acaba ficando um pouco mais esquecido em algum momento, perder o foco da campanha. Por exemplo, um caso que, assim, o Kevin, ele aparece muito durante um tempo, aí dá uma sumida às vezes, aí depois volta a aparecer. Hoje, ele não foi utilizado lá em Rosário. Hoje ele entrou, participou bem, jogou bem, tá ligado? E é um menino de 18 anos, assim. É um cara que, assim, deveria estar ainda maturando na base, que tem um talento muito especial e que, assim, mesmo quando ele não é utilizado todo jogo, como muita gente deseja, ele vem sendo maturado a partir desse momento que o técnico vai dosando a forma como ele entra em campo. Então, acho que isso é mais um mérito. Ter o grupo na mão, saber como extrair o máximo de todas as peças, para mim, é 2 para a gente não voltar a elencar assim, os inúmeros méritos que o Vojvoda tem nesses quase 4 anos de trabalho, mas é 2 méritos muito importantes que fazem ele ser líder da Série A hoje. Muito bem. Thiago Minhoca, também quero que você comente aqui sobre essa vitória do Fortaleza, que me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas, pelo menos no nosso grupo lá do WhatsApp, a informação que a galera comentou é que é a primeira vez que o nordestino assume a liderança do Campeonato Brasileiro no segundo turno. É isso mesmo, Cássio e Minhoca? Aliás, até para boa noite, né? Eu vi esse cara da timeline. Muito bom mesmo. Porque tem uma banda cover aqui do Audioslave e o cantor não é bom, não. Para quem conhece Chris Cornell, sabe o quanto é difícil chegar na só, o cara não pode se dar o direito de não ser bom e querer fazer cover de Audioslave, não. De querer ser cover de Chris Cornell, não. Assim, eu fiquei até curioso para ouvir esse áudio agora. Não, ver o que o cara tá fazendo. Fechar bem aqui as janelas aqui, porque ia ficar impossível. Mas, falando, né, do resultado, sempre fez uma pergunta que agora me fugiu. Assim, a pergunta consistia em que mesmo, Fábio? Que era sobre a campanha em si? Se for, enfim, já vou falar aqui sobre a questão da campanha. Mas é isso mesmo. O que eu observo do Fortaleza nessa Série A, né, especificamente,
Porque, claro, a gente está falando de uma equipe que já não é mais uma surpresa. Agora eu lembrei uma pergunta, é sobre a liderança, né? Geralmente ali, as estatísticas geralmente pegam após o término de uma rodada, para saber se de fato é uma liderança. Mas isso sequer existiu, assim, de uma equipe do Nordeste no segundo turno dormir na liderança, no segundo turno, assim. Então isso já mostra o feito gigantesco, a gente já tem falado isso há um bom tempo, né? Só que a cada rodada, assim, não é que, como o Cássio mencionou, né? Eu não consegui acompanhar o jogo hoje, porque eu estava no Castelão fazendo o jogo do Ceará, então acompanhei relativamente ali o final do primeiro tempo e boa parte do segundo, mas dividindo a atenção, porque eu também estava no percurso para voltar para casa. Mas é em meio às adversidades. Nenhum jogo é simples na Série A, né? O Flamengo não tem facilidade. Se a gente for tentar falar muitas vezes de o Fortaleza não é esse futebol, mas é um futebol muito eficiente, como disse o próprio Iago, assim. É um time que consegue imprimir, eu olhei aqui os melhores momentos, né? A quantidade de oportunidades que foi criando no começo do primeiro tempo, e tá lá, não tá sentindo o fato de jogar fora de casa. Na verdade, eu acho que o principal ponto nisso que o Cássio e o Iago mencionaram é não só fazer valer a evolução de vários atletas, mas muitas vezes, e isso é muito mais, eu acho, por uma crítica que acontece sistematicamente, né, com alguns atletas. Cara, o Tinga já foi criticado, o Tite, o Marinho, Pedro Augusto, o Machuca, o próprio Moisés teve um determinado momento ali, mas, né, conseguiu se recuperar. Começo da temporada, né, que ele não estava tão bem. Ou seja, vários atletas, eles já foram criticados pelo torcedor. E não só pelo torcedor, pela mídia, né? Eu já fiz algumas críticas a alguns jogadores, mas tudo calcado do desempenho, muitas vezes. O fato do Vojvoda conseguir ainda extrair um bom futebol de um jogador, às vezes, que está em baixa ou que não está vivendo uma boa fase, isso mostra muito de quem é o próprio técnico. Aí eu vou pegar uma fala do Tite após o jogo de ida da Libertadores no meio de semana, em que ele perdeu 2 centroavantes. Ele perde o Pedro e perde o Gabigol. E ele até faz a crítica dele em cima do calendário, que eu acho que é até pertinente a crítica dele, mas não dá para fazer uma associação dessa, principalmente quando ele pega o Gabigol como exemplo para dizer que o calendário foi o motivo para o Gabigol se lesionar. Não foi, né? Foi alguma outra coisa, porque ele mal tem jogado. O Fortaleza é a prova cabal para mostrar que se você conseguir administrar bem o seu elenco, fazer com que titulares e reservas não tenham uma distância tão grande, que é claro que vai acontecer. Uma coisa é o Lucero como centroavante, outra coisa é o Kaiser. Mas como é que eu faço para o Kaiser entregar aquilo que eu necessito? Como é que eu faço, por exemplo, para do lado direito, se eu não tenho uma característica do Marinho, e se vai ser o Pikachu, como é que eu consigo agregar dentro de campo? E todos os jogadores entendem isso. Eu acho que isso é o principal mérito assim, do Fortaleza. É claro que esses resultados, alguns, assim como disse o Cássio, né, poderia ter tomado gol. O Tite foi fundamental ali na reta final para evitar um segundo gol do Bragantino, mas o time consegue ali, tá vivo. E é isso. O Palmeiras do Abel, muitas vezes não dava espetáculo e estava lá, todo jogo, martelando, se defendendo, um ataque, gol, ganhava o jogo. 2 ataques, vai lá, um gol, perdia outro. E quando precisava ser dominante, era dominante. O Fortaleza hoje está nesse patamar. Fortaleza hoje eu não vou dizer disparadamente, mas é inquestionavelmente a melhor equipe hoje do Brasil. É a melhor equipe hoje do Brasil. Não tem o que questionar hoje. Quem consegue mais render com o que tem, e isso é uma coisa. E eu comecei a ver isso agora na minha bolha, né? Mais torcedores citarem essa situação. O torcedor já não mais está satisfeito da ESPN, a Sport TV, os programas nacionais falar a gestão Marcelo Paes, o Vojvoda, Pochettino e Lucero. É muito mais que isso, pô. Se o Fortaleza fosse depender apenas desses elementos para estar hoje na liderança, não existia liderança. Porque, assim, a galera não percebe o quanto o Brits joga, o quanto o Sacha tem jogado, o quanto o Rossetto se tornou um jogador importante, o quanto o Kervin, por exemplo, que o pessoal cita quase que pontualmente, assim, o quanto é um jogador que o Fortaleza foi ver lá na Venezuela, e o cara realmente é muito talentoso. Porque se você pega todos esses elementos, Fábio, coloca no time de mais peso midiático, né? Um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians, e está anoitecendo. Até a seleção do campeonato, pega o desempenho do Fortaleza,
teria no mínimo 5 jogadores. Tira a camisa do Fortaleza e bota a camisa do Flamengo. Teria 5 jogadores do atual Fortaleza. Ia ter Rossetto, ia ter Lucero, ia ter Pochettino, ia ter Bruno Pacheco, talvez ia ter João Ricardo. Inquestionável. Agora, a grande questão, e eu acho que o Fortaleza, uma coisa que eu já tenho falado isso muito assim, para terminar a minha fala, o Fortaleza não precisa desse reconhecimento. Ele vai lá e faz. Quem quiser agora usar, a gente não sabendo como vai ser o termo da rodada, quem quiser usar G0, use G0 agora, entendeu? Porque o que o Fortaleza está fazendo, ele não precisa, às vezes, do respaldo ou do tempo da mídia para se falar. Acho até que agora... Parte disso é porque existe 45 minutos, sabia, Minhoca? Também. Assim, que a gente vai ampliando, fala o que dá para falar e vai, enfim, vai tentando abraçar, aumentar. Mas é um pouco da lógica. Era, assim, análise nacional. O Fortaleza não está no centro do debate nacional. Está no centro do debate nacional. E você falou agora, você já aumentou um pouco, porque em algum momento aqui, torcida maravilhosa. Há 10 anos eu falo isso. Tem uma galera que acha que, por falar, hoje menos, vai se tocando um pouco com o tempo. Que torcida maravilhosa, falando assim, que torcida maravilhosa, e aquilo saciou o ego do torcedor daquele momento. E assim, eu sempre dizia, não é, pô, o cara quer ser, o cara gostaria de ter aquele comentarista, aquele repórter, aquele jornalista, que ele enxerga como tão capacitado, de repente sabendo, o que é que tu acha desse atacante aqui, desse lateral. De vez em quando o cara pode falar, a gente aqui pode saber todo mundo, mas a gente não tenta se aprofundar um pouquinho, é tentar sair justamente disso. Por Fortaleza, é Marcelo Paes. É Marcelo Paes também, né? Obviamente não é só ele, não é só Voivoda. É muito, então isso vai aumentando, e aí, nesse momento, esse debate nacional, não tem como você falar, pô, mas o jogo não foi no Castelão, o jogo foi na Bia Bichedi, pô. E aí? Isso. O Castelão não fez a menor diferença em Bragança Paulista. Por que deu em Bragança Paulista? É isso. Não, eu acho que sem Lucero machucado. Como é que ganha com um ataque reserva? É ótimo. Esse é um ótimo argumento, porque, por exemplo, em alguns jogos do Fortaleza, quando venceu, nesse período, falou assim, pô, mas o Palmeiras deu uma poupada, né? Até porque, geralmente, para quem vem para cá, né, é uma viagem mais longa, e às vezes, tendo algum outro jogo importante, um clássico, um jogo de Copa, dá-se uma preservada e tal. Mas não é assim, você não pode só atrelar a isso. O Fortaleza ganha porque não jogou o Estevão, poupou o Dudu e não sei o quê. Sim, ganhou jogando bem. Eu gosto muito de citar o jogo do ano passado contra o Fluminense, que o Diniz também segurou alguns titulares, mas o Fortaleza amassou aquele Fluminense. Amassou. Os 4 gols foram baratos, assim, se não é uma grande atuação do Fábio, né? E aí é por isso que eu estou dizendo, o Flamengo, quando o contrato dela Cruz, assim, o Flamengo tem que ter o tempo dele, é de fato o maior time, é o que dá mais audiência e é isso mesmo. Mas se perde ali, não se perde não, mas se gasta um tempo para discutir, dá para juntar De La Cruz com a Arrascaeta, não sei o quê, dá para se debater o Fortaleza, dá para se debater quais são as qualidades, ou é só realmente a gestão, é só, o Voivoda é o segundo treinador longevo. Por que o Abel está tendo problema hoje? Por que o Abel está tendo problema? Só por conta da lesão do Estevão? Tu lembra que o debate chegou a caminhar uma vez para o comodismo? Isso, exatamente. Mais de uma vez, maestro. Mais de uma vez. Todas as vezes que o Voivoda recebe uma proposta, essa pauta volta à tona. Vai se contentar. Aí a galera lembra de o cara ganhar mais de R$1 milhão. Copa do Nordeste. Cara, o que o Voivoda faz com o elenco, que também rende pra caramba, tem que ser enaltecido os pontos que dão certo. Analisar o jogo. Por isso que muitas vezes o pessoal faz crítica que, não a mim, mas, enfim, às vezes até a imprensa local e tudo mais, quando a gente é mais crítico, muitas vezes, do que só exaltar, porque, não tenha dúvida, os programas nacionais vão exaltar o Fortaleza, mas eles não vão debater o Fortaleza a fundo. Eles não vão detalhar a fundo, como a gente está fazendo aqui, como a gente faz em programas de rádio, como a gente faz, enfim, em vários locais. Nisso, por isso que eu acho que cada um escolhe o que quer consumir, mas eu acho que é entender as razões que fazem o Fortaleza, porque quando eu escuto um cara lá da mídia do eixo dizer, o Fortaleza, será que ele vai conseguir, pelo elenco limitado que tem? Pô, eu falei, cara, elenco limitado talvez não seja tão qualificado comparado aos outros, mas o elenco é um elenco suficiente e dá para ver. Eu tenho certeza que se perguntar... Há várias rodadas, dá para perceber isso. Se perguntar, irmão, Eros Mancuso, sabe?
Não, deve ter vindo um empréstimo. Eu acho que o cara não faz a menor ideia, custou 8 milhões e 800 mil reais. O cara não acompanha. O cara não acompanha. Então, eu acho que nesse sentido, para terminar mesmo, Fábio, eu acho que o Fortaleza tem feito é um trabalho muito bem feito com jogadores que têm sim sua qualidade, mesmo não sendo o clube mais rico, mesmo não sendo o elenco mais qualificado, fazer o que ele está fazendo nesse momento enfim, é saber aonde é o limite dessa coisa, né? Porque a cada rodada vai se mostrando cada vez mais capacitado e, enfim, para mim, merecidamente, tá hoje no Brasil, ninguém consegue apresentar um futebol tão consistente, com qualidade e algumas vezes sabendo sofrer mesmo. O termo saber sofrer muitas vezes cabe no Fortaleza. Sem sombra de dúvida, o tricolor do Psico. Para mim, é o que está entregando muito mais nessa temporada. E para saber sofrer, tem que ter um goleiro bom. E João Ricardo tá muito. Porque sofrer com um goleiro ruim, meu amigo, é só sofrimento mesmo. Não tem. É saber sofrer, não, é só sofrer mesmo. Muito bem. Pois é, grande campanha do Fortaleza. Tem um superchat aqui do Apiano Moraes. Vamos lá. Somos líderes, eu vou para a Libertadores. Você acredita em mim, eu vou para a Libertadores. 7 anos sem tirar. Isso é alguma frase famosa? Vamos contextualizar. Pode colocar na tela só um pouquinho ainda, só para a turma que não pegou a frase ainda. Essa frase desse superchat é daquele vídeo do... Pode dar o superchat na tela enquanto está... Só para... de um vídeo do torcedor do Santa Cruz, que viralizou. Em 2016, o Santa assumiu a liderança do Brasileiro ali no começo. O Santa liderou as 4 primeiras rodadas. 2 vitórias e 2 empates. E, pô, aquilo ali é óbvio que viralizou, mas aquilo ali tá dentro do humor torcedor. É um time que, pô, o Santa Cruz já tinha ido para a Série D naquela época, já tinha da D para A, aí de repente estava liderando a Série A, disse, meu irmão, vou para a Libertadores. Só que aí a questão é que aquele vídeo venceu muito rapidamente. Tipo, não é que o Santa foi para a Libertadores, o Santa ali começou a perder e foi rebaixado. Né? Então, assim, aí acabou sendo essa galhofa. E esses 7 anos sem tirar, é muito tempo. Mas dentro do futebol, se contextualizando dentro do futebol, é porque o Fortaleza, querendo ou não, atingiu 45 pontos com essa vitória. Então, o Fortaleza ainda não está matematicamente, mas está quase certo que o Fortaleza disputará a primeira divisão em 2025. Então, assim, é quase certo que o Fortaleza estará na Série A de 2025 e confirmando essa tendência, podemos dizer assim, o Fortaleza chegará a 7 anos consecutivos na Série A e na era dos pontos corridos, ou seja, de 2003 para cá, ele já detém o recorde, né? O recorde era de 5, que era o Sport tinha, o Bahia, o Ceará e o próprio Fortaleza igualou. Aí ele quebrou nesse ano, 2024, ao 6º ano, e quebrará mais uma vez, ampliará essa marca, chegará ao 7º ano. Meu amigo, estou dizendo para abrir o portão. Vocês escutaram a buzina aí do cara aí? Vazou? Tomara que alguém abra o portão desse menino aí, viu? Deve estar apertado. E o Fortaleza chegará ao 7º ano aí, na era dos pontos corridos. Só para... Essa marca já é tão longa que, se considerar toda a era com rebaixamento, ou seja, sem aquele momento onde o cara ia pelo campeonato estadual ou que ia para o campeonato terra inchada, assim, de 88 para cá, com rebaixamento, a maior marca é do Vitória. O Vitória ficou 12 anos e a segunda é do Sport, 11. Já não está tão longe, viu? Assim, perceba que já foi uma coisa assim inalcançável, já começa a ser alcançável. O Vitória passou de 93 a 2004. Foram os 12 anos do Vitória, as 12 temporadas do Vitória, e a do Sport foi de 91 a 2001. Então, 12 do Vitória, 11 do Sport, e o Fortaleza agora encaminhadíssimo. Tá na 7, mas tá falando assim porque tá muito tempo. Só tá classificado para a Série A. Hoje em dia tem que desenhar. Tá até óbvio que eu tô falando, eu tô quase rindo aqui, mas vai que algum cara, os caras estão dizendo que tem chance de cair ainda. Não, pô. É o simbolismo que hoje, curiosamente, chegou na 23ª rodada, chegou aos 45 pontos. Hoje deve ter o torcedor que falou assim, ufa. Garantido 45/45. O cara agora mudou a meta. O cara mais cético, ufa, garantimos a permanência. O nomezinho do cara que vai colocando a pontuação, hoje o cara bateu 45/45. Agora deve estar na cabeça, né? Pronto. Agora liberado para outras metas. Tem outras metas. Vou logo dizer a próxima. Ser o primeiro nordestino a bater 60 pontos. Não foi meu, que a gente até falou isso do outro raio-x. Que a gente disse, o Bahia tem até chance de bater 60 pontos, mas a lógica é que o Fortaleza consiga chegar naturalmente dentro do Bahia, nos 60. Mas o Bahia também teria essa chance.
O recorde é 59, Vitória e Sport conseguiram, apesar da melhor colocação ter sido do Fortaleza, o quarto lugar em 21, mas teve um ponto a menos, e o Vitória foi quinto com 59, e o Sport foi sexto também com 59. Mas o Fortaleza tá falando, Cássio, de um aproveitamento, faltam 16 jogos pro Fortaleza, pode ter que fazer 15 pontos para chegar a 60. 15 dos próximos. Quantos pontos vai disputar? 16 jogos. Mas isso dá 32, vai disputar 48 pontos ainda. Vai disputar 48 pontos. Tem que somar 15. 15 de 48. É um pouco menos de 33%, deve ser 31, 32 ali. Ou seja, uma campanha horrível do Fortaleza agora garante assim, já a melhor pontuação. Assim. Uma campanha horrível do Fortaleza garante a Libertadores, pô. No mínimo na fase pré. Se o Fortaleza, a partir de agora, virou um time horrível. Horrível, meu irmão. E a turma perdeu a paciência. Se isso acontecer, a tendência é que o time fique ainda em sexto, sétimo lugar. E o Fortaleza agora passa a ser amigo, por exemplo. Né? Por exemplo, o Bahia hoje, por exemplo, tendo um Bragantino atrás, tudo bem que assim, tem uma rivalidade, né, na região. E aí, obviamente, não. Mas assim, saber que o Bragantino está parado nesse momento é bom para o Bahia, por exemplo. É bom para São Paulo nesse momento. Vale a pena. Isso eu ainda não sei, pelo lado do Bahia. Por exemplo, ele ainda acredita. Não, exatamente. Não estou falando de rivalidade. Eu estou falando de campeonato, independentemente de rivalidade. Estava 1-1, certo? Não estava 1-1 o jogo Bragantino. E o Bragantino quase fez o 2-1 naquele gol de cobertura. Se o Bragantino vem... Eu estou vendo assim, como se fosse o torcedor do Bahia assistindo aquele jogo. Se o Bragantino faz o 2-1, o Fortaleza ficaria com 42 e o Bahia com 38. 38, 4 pontos. Assim, o Bahia olharia para o Fortaleza como alvo. Claro. Talvez até olhe ainda. Detalhe, talvez até olhe ainda. Mas eu acho que essas duas vitórias que o Bahia conseguiu nesses últimos 2 jogos, faz com que o Bahia ainda não olhe o Fortaleza dessa forma. Olhe o Fortaleza, mesmo sendo só um desejo, mas como alvo. Embora seja um alvo difícil de alcançar, porque o Fortaleza simplesmente não vem dando muita margem. Mas eu falo muito mais na ideia de... Eu acho que assim, seria muito bom para os dois do Nordeste, né? Essa briga ficar restrita ali a 6, 7 clubes no máximo. Entendeu? 6, 7. Porque Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bragantino, todo mundo aí estaciona. Porque no mínimo você já está garantido com a Libertadores. E aí, quando você está ali, beleza. Um briga para a fase de grupos, os dois brigam para a fase de grupos, um pode estar brigando para título, né? No caso do Fortaleza. Então, nesse contexto agora, eu acho que quanto menos equipes estiver pressionando esse G6, melhor. O Atlético Mineiro está focado nas Copas, o Paranaense também, o Bragantino agora que pode acabar caindo, né, na Sul-Americana e ter o foco total com a Série A. Então, acho que vale a pena. Muito bem, G6 que pode virar G7, né, G8, G9, então pode ficar mais tranquila a situação. Bom, nesse momento, mais de 850 dispositivos conectados e menos de 500 likes, hein? Então, galera que tá aí, senta o dedo no like aí, aproveita aí, se você ainda não deixou o seu like, vamos subir. E se inscrever no canal também, viu? Até vi que a gente bateu vale a pena. Hoje vale a pena. 100, chegamos a 32.3. É sempre aqui. Uma 100 mil e a plaquinha do YouTube. Como a placa é 100 mil, literalmente temos 32,3% da placa. Essa é fácil de calcular. Então, a gente geralmente aqui no canal, a gente costuma subir de 100 em 100. A exceção nos últimos meses foi no dia da live de Rebeca. Aquilo foi uma cavalice. Foram 600 inscritos naquele dia. Naquela manhã, melhor dizendo, naquela manhã da final da ginástica olímpica. Mas, enfim, se você ainda... Tem tanta gente aqui, não sei se todo mundo é inscrito no canal, se você ainda não for, dê essa moral aí que a gente... É muita carga aqui. Já está em 1h58, ainda tem tanto programa hoje. Exatamente. Se você conhece, tem grupos aí de torcedores, apresenta a gente aí para novos torcedores, né? Novos telespectadores também. É sempre importante aí para mais gente conhecer e curtir aqui o conteúdo voltado para o futebol nordestino. Enfim, muitos comentários aqui sobre o Fortaleza, muitos mesmo, aqui a torcida está, obviamente, muito animada. Mas vamos para o campinho agora, Iago Mendes? Vamos fazer as análises individuais do time do Juan Pablo Vojvoda, que certamente será o debate aí, né, nas próximas mesas redondas do Eixo, né? Tomara que o pessoal pelo menos estude agora para fazer, né? Para fazer o debate. Vou te falar, a turma ia sofrer de lá.
Como é que eles iam analisar o Sacha? Vai dizer, é bom jogador. Dos melhores em campo hoje. Não, é aquela história. Eu acho que eles iam olhar assim, bicho, na vaga de quem que o Sacha joga? Ele joga no lugar do Zé Wellison? Ele joga no lugar do Hércules? Não, ele ia falar assim, ainda é para ser o Hércules, não. Eu imagino assim. Por que não é o Hércules aí? Pois é. Pois é. Sacha que chegou a ser cogitado para jogar no Sport nessa Série B. Vê que loucura. Não, isso assim. Exato. E era tão forte disso. Proposta, assim, com um negócio até meio concreto, sabe? Assim, ele era, Cássio, a 6ª opção do Fortaleza. Não tava muito assim, não foi um devaneio, não. Exatamente. Ele era a 6ª opção. E aí, devido às lesões, acho que o jogo do Palmeiras foi o grande diferencial para ele conseguir mostrar, né, assim, a utilidade, para mim ter jogado muito ultimamente. É um cara que eu particularmente gosto muito, assim. Eu acho que ele não é o meio-campista virtuoso, mas é um cara que é muito importante no funcionamento do time. Mas... Não, continua, desculpa. Não, pode falar, mestre. Não é só dizer que Isaías Júnior está dizendo queremos o Power BI. Não vai ter hoje, porque hoje é análise dos times. O Power BI no balanço. No raio-x vai ter. No raio-x certamente vai ter. Segunda-feira, depois de Cruzeiro. Tá nervoso. O número é 25 de 30 nas últimas rodadas. É o foguete, vai ter um foguete segunda-feira ali no gráfico. O número é... O Fortaleza não perde a 9 jogos e fez 25 dos últimos 30 pontos possíveis. É uma cavalice. 25 dos últimos 27, pô. 27, Não, é porque, usando o recorte, né, dos 10 jogos, assim, aí tem mas como essa derrota dos 9 é mais pesado. Antes, eu acho que, assim, os últimos 9 é miserável, porque é tipo 25 de 27, é um negócio assim. E outra, tem 45, mas tem jogo a menos por aí, né? Tem, salvo engano, são 2 jogos a menos, eu acho. Não, é um jogo contra o Inter. Contra o Inter, lá em Porto Alegre. Tá. Mas vamos lá. Para o João Ricardo, hoje mais uma vez decisivo. Decisivo, assim. É quase redundante falar que o João Ricardo é um cara que é uma das bases dessa campanha boa do Fortaleza. Porque quando o Fortaleza não vinha tão bem no início da Série A, que estava oscilando, que estava empatando muito, muitos desses empates não foram derrotas por conta do João Ricardo. Hoje, o time ele conseguiu encontrar uma estrutura em que o time consegue ser letal na frente e consegue ser seguro na defesa, muito por conta do João Ricardo. Hoje, não necessariamente só por conta dele, porque eu achei que assim, a linha de defesa fez uma partida muito sólida. Mas, assim, não dá para desconsiderar as 3 defesas importantes que o João Ricardo fez hoje. Então, acho que hoje, para mim, fica com verde claro de muito bem. Para mim é muito bem também. E o pênalti quase pegou, viu? E o pênalti ainda foi bem pra caramba. Mas, assim, se o Lincoln não bate na bochecha da rede, o João Ricardo teria pego aquela bola. E as intervenções dele no segundo tempo, com o jogo 1-1, e sobretudo na reta final, assim... E, repito, o lance que o jogador encobriu ele, assim, foi um mérito absoluto do jogador Bragantino ali. E Tite apareceu. Para mim, eu concordo aí. É muito bem para João Ricardo. Bom, João Ricardo, que inclusive é o goleiro com mais defesas por partida na Série A, de acordo com dados do SofaScore, 4.3. Pronto, eu não sei. Hoje, como teve no primeiro tempo, acho que ele bateu essa meta. Eu não sei como é que tá o dado de defesas difíceis, Fábio. Mas eu acho que, da última vez que eu olhei, ele também estava muito bem contado no número de defesas difíceis por jogo. E hoje, assim, ele deve ter aumentado a meta dele, porque realmente foram 3 boas defesas. Continuando, eu acho que hoje, para mim, da linha de defesa, a partida um pouco mais... Pode até ser um pouco ranzinza o meu comentário, mas acho que a partida que ficou um pouco mais abaixo foi a do Tinga. Mas eu acho que isso se deve muito ao fato de que o Tinga veio de lesão, está voltando, e hoje ele jogou muito pensando na partida contra o Rosário, para colocar ele em ritmo de jogo, para que ele possa fazer uma partida segura. Eu achei isso razoável. Na Sul-Americana. Aí eu acho que dos 3 ele fez a partida que fica pior e por conta disso, na comparação, ele fica como razoável. E se fosse para um razoável para mal, não seria razoável para bem, não. Seria só para... Se fosse para cair para o lado, era razoável para mal. Mas não sei. Para mim, é aquela partida razoável, nota 6. Assim. Você fez o estritamente necessário para ser aprovado. E é isso. Mas está razoável. Fechamos aí. Amarelo. Na linha de zaga, a dupla de zaga, assim, eu acho que Kusevich e Tite foram bem hoje, os dois. Mas acho que a partida do Tite, por ser um cara que estava sem tanta minutagem, que
acabou perdendo espaço e que foi importante durante a partida no lance que Cássio muito bem descreveu. Ele praticamente tira um gol. Eu acho que, assim, se for para fazer uma comparação entre os dois, eu acho que o Tite ele foi melhor do que o Kusevich. E aí, na minha avaliação, eu colocaria o Tite como muito bem e colocaria o Kusevich como jogou bem. Porra, Iago, até agora a gente está em sintonia, 100%. Nada sincronizado aqui, viu? Até aqui nada sincronizado. Porque inclusive, fala. Inclusive, o Kusevich poderia ter tido até uma nota maior, porque ele quase faz um gol no primeiro tempo. Mas ele também quase faz um pênalti ali, viu? Inclusive, quando foi pro VAR, um lance ali no final, o que me gerou a dúvida foi o seguinte, tá faltando o amarelo em Tinga, tá? Só o amarelo em Tinga. Porque foi um lance, eu acho que foi ele que dá uma, sobe nas costas de um jogador do Bragantino e o juiz deu a sequência. Só que 10 metros depois, 10 metros depois, teve uma falta, claro, com intensidade diferente, mas a falta foi a mesma coisa, foi uma carga por trás. Aí eu fiquei pensando, porra, o juiz marcou isso, se o VAR chamava, vai dizer, meu irmão, a 10 metros de distância teve a mesma coisa que tu não deu. Mas aí ele e até avaliou para o VAR, inclusive o VAR checou, mas acabou não marcando nada. Mas assim, ele passou esse perigo porque o juiz deu uma falta logo depois, foi muito parecida. Repito, com a intensidade diferente, mas a falta foi parecida. Mas talvez, foi uma única coisa à parte. Acho que ele teve não ele que faz a pênalti, acho que foi Pochettino, né, que Pochettino quem faz o pênalti. E então assim, a zaga teve bem e Tite melhor. Então até agora esses quatro ele está na mesma sintonia. E o Felipe Jonathan, ele tem uma característica que ele é muito importante para fazer meio que o balanço, né? Porque, por exemplo, quando joga Tinga, Kusevich e Tite, normalmente o Fortaleza ele fica com essa linha mais sólida atrás, e o Felipe Jonathan é um cara que tem mais liberdade para tentar armar o jogo, tentar criar possibilidades. E aí, nesse primeiro tempo de pressão do Fortaleza no campo de ataque, eu vi ele com uma função importante de tentar recuperar a bola, tentar armar, soltar a bola para o Moisés, para o Pochettino, tentar fazer com que o time tivesse mais dinâmica. Eu acho que no segundo tempo ele cai um pouco de rendimento, tá? Mas eu acho que fica com uma partida que, assim, é melhor que a do Tinga, mas eu não sei se chega o suficiente para ser o jogou bem. Também eu acho que no critério de desempate, eu acho que eu colocaria aquele amarelinho quase azul, que assim, uma mistura do amarelo com verde. Mas eu acho que eu vou deixar amarelo para ele também, porque ele não chega ao nível da partida do Kusevich e de outros que a gente vai colocar como muito bem, provavelmente. Boa, então defesa avaliada. Vamos para o meio de campo. Zé Wellison e Sacha, a dupla de volantes que começou como titular. Sacha. Desculpa, porque a gripe deu uma pegada, aí de vez em quando tem que parar, mas vamos lá. Sacha jogou muito bem. Zé Wellison, ele não jogou muito com aquela... Tipo, eu lembro dele, por exemplo, arriscando um chute. Ele foi um jogador mais comedido. Seria um jogador que tem um pouco mais de liberdade para encostar no ataque. Acho que foi um jogador mais comedido nessa partida. Enquanto o Sacha, que tinha um perfil diferente em relação à marcação, ao sistema defensivo, acho que foi uma peça muito importante. Pelo menos para mim, assim, tá, talvez mais aí vai ter um voto de Iago, mas para mim, Sacha foi muito bem e Zé Wellison, eu ainda estou entre razoável e bem, não estou muito certo, não. Vou aguardar Iago. Bom, vou avaliar como um todo, né? Para mim, assim, o Sacha foi a melhor peça do meio-campo, na minha opinião. Eu acho que ele é muito importante para que o Fortaleza ele tenha essa dinâmica inicial e que ele passe, em alguns momentos, a não deixar o Bragantino jogar. E aí, como o Cássio muito bem disse, o Pedro Augusto ele é acionado na vaga do Sacha para meio que fortalecer o sistema defensivo, porque o Sacha cansa na partida. E aí, assim, de tanto desgaste, de tanto estar tentando segurar as pontas do meio campo, e não só isso, além de desarmar, ele é o cara que tenta construir, dar o primeiro passe, fazer com que o time jogue também. Ele acabou sentindo nos minutos finais o cansaço e precisou ser substituído. Concordo 100% com o Cássio, acho que é muito bem para ele, acho que fez uma partida das melhores que eu vi dele esse ano, tá? Contra o Red Bull Bragantino. Para mim, o Zé Wellison ele foi a peça mais discreta no meio-campo do Fortaleza hoje. Exatamente. E porque, assim, ele fez um papel de ser o cara que tentava ser o cara do bote, porque se o Sacha é o cara da proteção à frente da zaga, o Zé Wellison era o cara que tentava ir à caça para tentar dar o bote. E eu não vi ele sendo tão eficiente nesses botes para tentar dar o desarme.
E, além disso, ele não foi a figura que, por exemplo, são características que a gente diz muito dele e muito do Hércules, né? De ser o volante que marca e que tem a capacidade de chegar à frente. O Zé Wellison com finalização de longa distância e o Hércules com a capacidade de infiltração. Hoje, o Zé ele não conseguiu demonstrar isso. Então, para mim, foi a peça que ficou mais aquém do meio-campo, fica só com o razoável. Pronto, fechamos. Eu estava justamente esperando a sua opinião para arredondar o que eu estava achando. Eu acho que Zé Wellison você foi muito feliz aí. Foi o mais discreto, assim, longe do estilo de jogo dele, assim, não gostei também muito, não. Razoável está de bom tamanho. Bom, vamos para o Pochettino, né? Fez o primeiro gol, mas fez o pênalti. Eu vi alguns torcedores do Fortaleza reclamando do pênalti, que não teria sido pênalti. Eu acho que foi meio besta o pênalti. Eu achei que foi pênalti. Né? Assim, eu acho que foi pênalti. Assim, claro, para mim não acho nem muita margem assim para. Eu sempre tento, quando não é pênalti, eu vejo o seguinte: se é o contrário, torcedor do Fortaleza, eu não teria ficado puto, não. Se aquilo tivesse. Eu sempre penso assim mesmo. Se fosse do outro lado, o cara do Fortaleza, a pessoa, porque foi um pênalti estúpido, na verdade. Foi um pênalti bem. Mas foi pênalti, pô. É assim. Eu também achei pênalti. Eu achei que foi um pênalti. Foi na cara do árbitro, assim, num nível. Acho que o Pochettino vacilou. Cinema 3D, assim, porque a distância do lance, assim, meu irmão, a distância do árbitro pro lance, assim, que aconteceu. O árbitro quase participa do lance, de tão perto que estava. Eu acho que muito da crítica que se faz a essa marcação do pênalti é sobre dois aspectos, sobre a bobeira que o Pochettino dá, porque ele realmente assim encosta no cara, e muito sobre a reação do jogador do Bragantino, que assim, o Pochettino encosta, mas aí ele desaba, assim, como se tivesse sido atingido por, sei lá, o Zé Wellison tivesse passado e derrubado ele, assim. Não é. Tá? A reação eu achei que foi um pouco desproporcional, mas aí, para mim, fica naquele limiar que não é um pênalti absurdo, tanto assim se não tivesse sido, entendeu? Tá, tudo bem. Mas a avaliação do Pochettino? Quanto ao Pochettino, assim, eu acho que o Pochettino hoje ele é uma peça fundamental, certo? No esquema do Fortaleza, mas assim, ele não foi bem na partida contra o Rosário. Hoje ele sobe de produção, faz um gol, ele participa do jogo muito bem no primeiro tempo, mas acho que ainda está faltando o ritmo para voltar a ser o Pochettino que a gente se acostumou a ver durante esse ano. E aí, assim, o problema de colocar uma régua tão alta durante a temporada é que, assim, normalmente os julgamentos sobre a sua performance que são feitas a partir de jogos como, sei lá, o jogo do Boca, os jogos do início dessa arrancada do Fortaleza na Série A balizam muito a avaliação do Pochettino para que, assim, o teto do cara é aqui. E aí, toda vez que o teto dele fica mais abaixo, a gente passa a olhar, condicionar assim, tipo, não foi uma partida tão boa. Eu, particularmente, eu acho que o Pochettino, assim, dentro da característica dele, ele jogou, não foi muito bem, mas ele jogou bem. Acho que ele se entregou, ele tentou ser o cara de receber bola o tempo todo, de tentar distribuir o tempo todo, fazer pressão na saída de bola do time do Bragantino, mas é um jogador que vem de lesão, que passou um tempo fora e que a gente precisa ter paciência para que ele volte a ser aquele cara que todo mundo viu nesses meses de junho, julho, que estava comendo a bola. Assim. Não é o que ele está entregando, mas hoje ele já foi melhor do que contra o Rosário, que para mim ele foi um dos piores em campo, e acho que hoje assim, ele contribuiu com um gol, ele participou de jogadas ofensivas, então acho que fica o muito bem seria muito por conta do gol, a gente, o cara fez o gol e tal, dá um verde claro, mas acho que o verde musgo fica bem para ele, acho que tá bem também. Fez o gol, fez o pênalti e também não, assim, foi mais discreto do que porque Zé Wellison ser discreto, assim, mas Pochettino ser discreto é muito ruim, porque é muita qualidade técnica para você se contentar com um jogo discreto de Pochettino. Então, eu acho que ele foi melhor que o Zé Wellison, mas ele destoa um pouco em relação a outras peças dessa partida. Bom, vamos para o ataque agora, começando pelo Pikachu. Foi bem hoje? A galera pega no pé um pouco, né? Eu acho que foi o pior jogador do Fortaleza na partida. E aí é uma coisa que eu repito quase todas as vezes que eu vou avaliar o Pikachu. O Pikachu é um cara que, assim, pela característica de jogo dele, quando ele não decide, é muito difícil que ele tenha uma nota muito alta. E aí o Pikachu, assim, no primeiro minuto de jogo, ele deu uma bola pro Moisés, vai e faz o gol. E aí o Moisés não fez. E aí, tipo, um desempenho já com assistência, já poderia dizer assim, o Pikachu
fez uma partida muito interessante e tal. E aí ele tá muito naquela de uma partida muito semelhante com o que a gente viu com o Rosário. Ele foi muito discreto do meio para frente e se entregou muito na marcação, né? Que não é tanto a dele. E aí, meio que, assim, faz com que o Fortaleza acabe sempre se voltando muito para o lado esquerdo do ataque. Procure sempre Moisés, procure Felipe Jonathan, o Pochettino até caindo um pouco por ali. E aí, assim, eu acho que hoje o Pikachu, ele não foi tão abaixo quanto ele foi contra o Rosário. Mas ainda falta muito para ser aquele Pikachu decisivo que a gente se acostumou a ver. Então, eu acho que hoje ele iria de razoável, mas um razoável puxando um pouco para baixo. Um razoável quase laranja. A gente vai ter que, de vez em quando tem dúvida, a gente bota na enquete, né? Porque eu acho que foi mal. Mas aí, se Alan conseguir colocar na enquete para a turma decidir entre razoável e mal, Pikachu. Essas duas opções para ver o que o chat coloca aí. Geralmente a gente tem o costume de fazer isso. Isso. Aí é só Alan vai... as opções, entre razoável e mal. Vai colocar aí uma enquete, né, para galera desempatar aí o Pikachu. Confirma a nota. Aí quando confirmar, a gente volta, mas... vamos... a gente já fecha a enquete geralmente em 100 votos, né? Assim, porque a enquete ela vai rodando, tá? Quando bater 100 votos, aí a gente vê o resultado. Boa. Bom, vamos para o Moisés, que hoje começou como titular ali na vaga do Breno Lopes. O Moisés ele foi uma válvula de escape bem importante ali no primeiro tempo, assim. As principais jogadas ofensivas do Fortaleza passaram por ali. Ele tem contra ele o fato de ele ter perdido um gol muito claro logo no início do jogo, tá? Mas eu particularmente acho que ele fez uma boa partida, considerando que assim é um jogador que vem oscilando entre ser titular, estar no banco, ser titular e estar no banco. É um cara que hoje recebeu minutagem novamente e que assim correspondeu. Poderia ter sido melhor se ele tivesse feito o gol, tivesse colocado o Fortaleza à frente, mas acho que não dá para reclamar muito da partida que ele fez hoje, não. Acho que ele foi importante, especialmente no primeiro tempo. E aí, quando o Breno entra, e aí, já me adiantando, eu acho que o Breno foi muito bem a partir do momento que ele entra na partida. Acho que ele foi, para além do gol, foi decisivo, mas foi um cara muito mais agudo, muito mais incisivo, que tentou incomodar e que, assim, atrapalhou muito mais a defesa do Bragantino do que o Moisés já desgastado estava conseguindo no primeiro tempo. Então, eu acho que, e aí já falando desse setor, acho que o Moisés ele fica com jogou bem e o Breno ficaria com muito bem. Concordo. Boa. E vamos finalizar com o Kaiser, os titulares. Batalhador, viu? Assim, assistência. O Kaiser foi brigador, batalhador, sentiu o jogo inteiro. Quando depois é substituído, quando tem o Fortaleza comemorou muito a vitória, tá? Assim, acho que como a vitória vem com a liderança, todo jogador celebra quando ganha, mas essa celebração foi diferente. Assim, porque terminava ali, aquela vitória, da forma como foi alcançada, o apito final representava uma liderança do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Então, a torcida Fortaleza, os jogadores foram comemorar com a torcida que estava na Bia Bichedi. E Kaiser é um dos caras que eu gosto de jogador que sente o jogo, tá? Assim, que acusa quando o time perde, acusa o golpe, e que sabe ser feliz também quando aquele jogadorzinho assim, meu irmão, amor, assim, acho que é importante ter um cara assim, um cara que vibrante. Vibrante, mas que vibra nas duas formas, que sente quando a merda está cobrida, mas que também consegue entender que, porra, isso que aconteceu hoje, beleza, tá, bora pro vestiário, pegar o avião, fretar, voltar. Não, isso, meu irmão, ganhou e assumiu a liderança, bicho, dá para celebrar, dá para comemorar diferente, nem todos 3 pontos se comemora do mesmo jeito, não. Então, acho que... E ele transmite isso jogando, de ser um cara que, de vez em quando, peca pelo excesso, mas de vez em quando também se dá bem pela vontade acima da média. Então, acho que hoje ele estava nessa linha. Gostei da atuação dele. Eu concordo com o Mestre, assim, eu particularmente, eu critiquei bastante o Kaiser no início do campeonato, porque eu achava que ele não estava tentando contribuir, não era porque a bola não chegava, era muitas vezes porque, assim, ele escolhia, muitas vezes, errado. Escolhia, tipo, em vez de tentar dar opção, eu vou me esconder atrás do zagueiro. E aí eu critiquei ele porque eu achava que isso era um dano de confiança e que a confiança dele só ia voltar a partir do momento que essa chave virasse, que ele fosse, não, eu vou querer jogo, eu vou tentar, eu vou errar e o pessoal vai pegar no meu pé e eu vou tentar de novo e assim que fosse. E aí a chave do Kaiser virou e por incrível que pareça, aparentemente parece que o maior vencedor desse momento sem o Lucero é o Kaiser. Porque é um cara que assim praticamente renasceu
em sua trajetória pelo Fortaleza. É um cara que, assim, taca confiança em alta, muito com o time, e aí se ele não é letal, se ele não é mortal e não é o cara que, pô, a bola bate no pé dele e o adversário tipo, já fica preocupado com o gol, é também, mas não tanto quanto o Lucero, o Kaiser é um cara que ele tem um aspecto muito mais visceral, muito mais vibrante que o Lucero não tem. E aí, hoje, eu vejo o Kaiser muito como um termômetro desse time. O Kaiser é o cara que, assim, ele empurra o time para ele sendo centroavante, ele empurra o time para frente quando precisa atacar e é o cara que empurra, segura o pessoal, tipo, ó, não vem e tal, quando o time precisa ser compactado. E é um cara que sem o Lucero tá jogando muito, tendo muita minutagem e sendo sacrificado mesmo, porque jogou a partida inteira lá contra o Rosário, jogou muito tempo hoje e provavelmente com o Lucero só em transição, provavelmente vai ser titular de novo contra o Rosário e está conseguindo aproveitar essa chance para recuperar a confiança, fazer com que a torcida, que muitas vezes ainda tem um beiço meio virado para ele por conta das circunstâncias como foram a saída dele em 2022, mas é um cara que assim comprou o barulho, assim, ele comprou a briga e diz, não, eu voltei, eu vou jogar e eu quero fazer minha história no Fortaleza. O começo não foi bom, mas a partir de agora ele está conseguindo. A partir de agora não, a partir de algum tempo já, e agora ele está conseguindo fazer essa história. Então, acho que hoje foi uma partida de muita luta. Ele não conseguiu ser protagonista no ataque, mas foi um cara que participou bastante do jogo, atrapalhou muito a defesa do Bragantino e acho que jogou bem. Pois é, o Kaiser, né, que nos primeiros 15 jogos pelo Fortaleza, ele não tinha marcado nenhum gol e nem dado nenhum passe para gol, né? Mas se a gente pegar o recorte dos últimos 7, ele tem 3 gols e tem uma assistência. Aquele gol contra o Atlético Goianiense fez muito bem, né? A partir dali ele começou a ser mais decisivo, né, Thiago Minhoca? Certamente, viu, Fábio? Eu acho que eu fui um dos que, primeiro, né, Você comecei sempre a. acreditou, eu estou de prova aqui. Não, não é que Você eu sempre sempre. acreditei, mas eu reconhecia o trabalho do Kaiser dentro de campo, né, como um jogador importante. Claro que a função dele como camisa 9 é fazer gols e tal, ele é o reserva imediato do Lucero, que é o artilheiro da equipe, não podia só ficar ali aquele jogador do esforço, se tornar até aquela coisa que ficou em 2018 na Copa, né, o Gabriel Jesus, que era um jogador taticamente muito importante, mas não fazia gol e tudo mais. Mas eu acho que esse gol de hoje, por exemplo, esse passe que ele dá, o Kaiser, sei lá, 7 rodadas atrás, 10 rodadas atrás, talvez não tivesse soltado aquela bola, sabe? Tivesse tido uma outra escolha. Então, acho que fez muito bem a ele, sabe? Assim, essa insistência e cada vez mais ele é abraçado. E deu para ver isso em algumas entrevistas que ele deu recentemente, até do reconhecimento que ele está tendo com o Vojvoda, porque na primeira passagem ele se sentia um pouco injustiçado com isso. Muito bem. E sobre o Pikachu, né? Chegamos aos 100 votos. 103 agora e 53% razoável e 47% o jogou mal. Então, foi equilibrado, mas vamos botar o razoável aí. Razoável. O time venceu, né? A galera vai mais um pouco para cima, né? Bom, vamos avaliar agora os jogadores que entraram aí no decorrer do jogo. Começando pelo Kevin, né? Que deu um belo passe, né? Um belo passe ali pro Breno Lopes. Também foi. A gente falou muito do Breno Lopes, mas o Kevin joga pouco, mas a impressão que eu tenho é que toda vez que ele joga, ele faz alguma coisa interessante, né? É um cara que, assim, a produtividade dele, e aí a gente faz, a produtividade é a história de o que consegue fazer em campo com a minutagem que tem. E aí, nesse cálculo aí, eu acho que o Kevin é, tipo, o melhor, se não for um dos melhores do Fortaleza. Porque é impressionante a capacidade que ele tem de, com pouco, conseguir contribuir ou fazer diferença. Hoje, a mesma coisa, assim. Ele entrou durante o segundo tempo na vaga do centroavante, fazendo com que o Fortaleza precisasse mudar um pouco seu esquema de jogo, e ele consegue tirar da cartola um passe que acaba virando o gol do Breno, assim. Muito importante hoje. Acho que ele fez uma boa partida, dentro da pouca minutagem que teve. Acho que ele, depois que entra, o Kaiser já mais cansado, depois que ele entra, acho que o Fortaleza consegue ser um pouco mais produtivo no segundo tempo, e acho que ele fica como jogou bem hoje. Muito bem. Concorda, maestro? Não, pode seguir. Aí, Boa.
do banco, assim, só... Acho que todo mundo jogou assim... Fortaleza não tem ninguém assim, já que se nem Pikachu ganhou mal, não consigo enxergar mais ninguém, não. Foi uma atuação que não, como a gente disse aqui, ela pode ver que as peças defensivas estão melhores ali no meio de zaga. Foi uma atuação segura, que em boa parte do jogo, e é isso mesmo. Assim, é difícil encontrar um cara que foi muito mal. Eu vi alguém no chat, Moisés seria de... Alguns torcedores de Fortaleza... A galera ficou na bronca aí, falou que Moisés seria foi de razoável para baixo. De bem para razoável. Mas, enfim, é uma questão de crítica. Assim como de Pikachu, por exemplo, eu acho que foi mal e Iago acha que foi razoável. Então, assim, tá naquela linha. Poderia, se tivesse mais gente hoje avaliando Fortaleza, poderia ter mais gente aqui dizendo que Moisés não foi tão bem. Mas acho que, em linhas gerais, a atuação do Fortaleza é o que está na tela mesmo. Muito bem. Então, completa aí, Iago. Tivemos o Machuca, né, que entrou ali basicamente com o Breno Lopes no mesmo período do jogo. Teve mais minutagem aí, mas para o final, o Pedro Augusto e o Martínez também entraram. Eu acho que Iago Mendes travou. Deu uma travada aqui. Voltei. Bom, eu acho que o Pedro Augusto, assim, ele até foi importante nesse fortalecimento da marcação dele nos últimos minutos de jogo, mas eu acho muito complicado dar uma nota para um jogador que jogou menos de 10 minutos de partida. Então, eu acho que o Pedro Augusto fica sem nota, tá? O Martínez, eu acho que é um cara que ele vai contribuir muito, só que ele também tá voltando de lesão, tá meio sem ritmo, e acho que hoje ele não fez uma partida, assim, brilhante. Ele entra no lugar do Pochettino para ser esse cara para tentar dar dinâmica de jogo, só que no momento em que o Fortaleza estava um pouco mais administrando do que tentando ser ofensivo. E essa proposta de jogo eu acho que não favorece as características dele. Então acho que por isso ele fica com um razoável. Muito bem. E o Machuca? O Machuca, assim, ele é um cara que ele peca muito assim no poder de decisão dele, tá? Hoje, particularmente, eu não vi o Machuca sendo tão acionado. Então faz com que a chance de que ele erre seja menor. Mas ainda assim, eu entendo que ele... Iago travou aí? Travou. Deixa eu sobre o Machuca. Bom, enquanto isso, Iago tá voltando aqui, mas Thiago Minhoca, você voltaria com o Tinga no time titular na quarta? Olha, eu acho que é um jogo onde Fortaleza vai ter que sair mais para o jogo. Eu começaria com o Tinga, sim. Eu pensaria em colocar o Cardona juntamente com o Brits, né? E aí eu colocaria o Tinga, porque eu acho que vai ser um jogo onde o Fortaleza vai ter que buscar atacar mais. Eu acho que com essa volta do Tinga, volta aquela mesma formação, até porque eu acho que não dá para o Vojvoda ficar sempre utilizando 3 zagueiros de maneira sistemática. Tem um elenco que só tem, na prática, 4 sendo utilizados, né? Porque o Jonathan não é bem um zagueiro utilizado de maneira recorrente. Então eu acho que volta a normalidade lá, o Tinga na direita. E eu acho que o Tinga ele tem uma característica, às vezes, que o Brits não tem, que é saber avançar mais, a qualidade de avançar mais. O Tinga erra, é normal, assim, também não dá para achar que o Tinga vai ser perfeito o jogo inteiro, mas é o capitão da equipe. Então, assim, eu acho que para esse jogo, para mim, eu acho que era até o certo mesmo fazer. É dar hoje o jogo para ele ganhar o ritmo necessário para, na quarta-feira, já ser o titular. Muito bem. Iago Mendes está voltando daqui a pouco, né, para a gente completar o campinho. Mas enquanto isso, vamos botar um superchat na tela aqui. Superchat na tela aí. Do Sal Avelar. Ele parabeniza pelo trabalho e ele queria propor um pequeno debate aqui. O que faz um cara como Pedro Lima ser tão bem cotado em comparação com o Hércules, que também é um jovem promissor? Vocês acham que para o Fortaleza mudar de patamar precisa ser um time vendedor? E aí, Cássio Zirpoli? São duas perguntas complementares. Vamos lá. Pode deixar na tela quando a gente está debatendo esse superchat aí. Valeu, Ela. A primeira Pedro Lima e Hércules. Pedro Lima tem 17 anos, fez 18 agora, né? Vamos lá, 18 anos. E Hércules tem 23 anos. Eu acho que a forma como o Pedro Lima surge no mercado, ele surgiu com 17, eu acho que isso chama muita atenção. E o futebol europeu, a primeira linha, está começando a contratar jogadores antes do sub-20, porque eles querem ainda fazer parte da formação desse cara.
Eles não querem mais jogador pronto, não. Eles querem agora um jogador bruto, um diamante bruto ali, lapidar o cara lá. É 17, 18. É só ver os jogadores que o Palmeiras está vendendo agora. Então, tem sido uma nova linha dos milhões que tem vindo da Europa. E, obviamente, mas mesmo sem esse debate, a venda de Pedro Lima foi um cometa que aconteceu ali, foi muito surpreendente. E ele era a seleção de base desde o sub-17, sub-20. Então, assim, ele já era da base, estou falando sobre, já que estou falando especificamente da pergunta do jeito que foi feita. Né? Pedro Lima era um jogador que já estava no radar da seleção brasileira em suas categorias mais jovens, já estava presente. Ele com 17 anos já era convocado para a seleção sub-20. Então, eu acho que nesse caso, e ainda tem um outro ponto, além da questão da idade, é a questão da posição. A posição de Pedro talvez seja até mais importante, talvez tão mais importante. Pedro Lima acho que tá, o jogo está na tela do Ceará. Pode colocar da Fortaleza ainda, acho que a tela não mudou o debate ainda. Volta lá para o campeão de Fortaleza. O Pedro Lima, ele é lateral direito e há uma escassez enorme nessa posição no futebol brasileiro e até para a seleção brasileira. Volante, não há menos. A oferta de volantes é um pouco maior. Então, é meio difícil mensurar jogadores que têm 5 anos de diferença, que têm um histórico de base diferente na seleção brasileira e que as posições são diferentes nessa lógica. Eu acho que esse comparativo acaba não sendo... Porque Pedro Lima foi porque Hércules não. Hércules, se for vendido, vai ser pelo que ele está fazendo no Fortaleza, dentro do Fortaleza, não exatamente pelo potencial dele. Pedro Lima, o Sport foi vendido no início da Série B. Pô. Pedro Lima foi vendido pelo potencial futuro dele. Não era nem era o que ele estava fazendo pelo Sport, mas não, obviamente não era pelo que ele estava fazendo exatamente no Pernambucano, na Copa do Nordeste, no início da Série B, um jogo na Copa do Brasil. Era aquilo e o potencial dele. Então, acho que essa faz a diferença. Sobre a segunda pergunta, vocês acham que para o Fortaleza mudar de patamar precisa ser um time vendedor? O vendedor significa mais receita, é essa a lógica. Até agora, nesse momento, mesmo não sendo isso, ou seja, o Fortaleza é uma potência na região no momento, mas não é um grande revelador ainda. Ele é um grande comprador, tem mais compras milionárias do que o Bahia. Em breve, talvez o Bahia passe porque tem a SAF muito milionária e uma capacidade de investimento maior a longo prazo. Mas, até o momento, pelo menos no levantamento que eu faço, o Fortaleza tem mais compras milionárias do que o Bahia, e o Bahia tem compras milionárias desde os anos 90. O Fortaleza, só com esses 6 anos de primeira divisão, ele conseguiu, nessa reconstrução, ultrapassar o Bahia. Então, o Fortaleza é um clube comprador. Para ser vendedor, significa se capitalizar melhor, e será preciso sim, porque não dá para ignorar que o Atlético Paranaense ganha 200 milhões numa venda, que o Flamengo ganha 150 milhões numa venda, de que o Bahia pode vender 40, que o Sport ganha 40 milhões numa venda, de que o Bahia recusou 45 milhões por Biel. Ou seja, que todo mundo, além do dinheiro com sócios, com dinheiro com bilheteria, com dinheiro de premiação de campeonato, dinheiro de receita de televisão, todo mundo também tem dinheiro com venda de jogador. Então não dá para o Fortaleza não ser um clube que, não, isso aqui eu não preciso. Tudo isso aqui eu consigo fazer bem, eu ganho muito dinheiro com televisão, muito dinheiro com premiação, com renda, com tudo, mas isso aqui, não, precisa. Isso aqui, ele precisa ser o que os outros também fazem. Então, eu não sei se é exatamente isso para mudar de patamar, mas até porque o patamar do Fortaleza, nesse momento, já é um patamar de disputar. Então, nesse momento, para seguir nesse patamar, eu acho que o Fortaleza precisa também ter esse vetor de captação milionário. Ele tem captações milionárias em vários outros quesitos, que formam a receita total, o faturamento, mas esse talvez ainda falte. O Fortaleza, quando tem as vendas hoje, são revendas, como foi de Moisés. Comprou por 3 e vende por quase 20 para o futebol mexicano, e depois compra de novo o cara. Então, é a revenda. Ele precisa ter a venda porque criou o cara. O cara surgiu lá, como seria o caso de Hércules, por exemplo. Surgiu da base no PC e vendeu. E não porque investiu 5 milhões e tirou 10. Dá trabalho, porque aí é muito... Veja, você botar 5 milhões para voltar 10 ou para voltar 15... Você, querendo ou não, está botando 5 milhões. É uma aposta. Você está apostando ali para trazer. Pedro Lima, quanto o Sport gastou para ter Pedro Lima? Assim, uma merreca. É um retorno gigantesco, que é aquilo que o Fortaleza precisa. Então, acho que precisa mais para ser um time que hoje tem 250, 300 milhões de receita, para que, de repente, passe a ter 350, 400 milhões. E aí, só para complementar isso que o Cássio menciona, é porque ele cita o caso... Eu acho que se o Hércules não tivesse tido a lesão do ano passado, o Hércules teria sido a maior venda do Fortaleza da história, assim. A questão é que ele teve uma lesão séria, né? Teve que voltar
esse ano e, enfim, não está jogando a mesma bola que ele jogou no ano passado, por exemplo. O caso aí do Pedro Lima vai muito do time. Por exemplo, Fortaleza, ele tem investido muito em jogadores jovens. O Kevin, por exemplo, que entrou hoje e deu assistência, é um garoto de 18 anos, pô. É considerado. Mas que foi comprado, é o que eu acabei de falar. Kevin seria revenda. É isso que eu acabei de dizer. Kevin seria revenda. Não, mas eu estou dizendo assim, ainda muito jovem, mesmo não tendo saído da base do Fortaleza, o Fortaleza, exatamente porque, uma fala até que era muito do presidente do Fortaleza, né, o Marcelo Paes, ficou o tempo que ele ficou na Série C, isso fez atrasar muito, porque sempre você tinha que estar focado no time do ano, né? O time do ano, ó, tem que montar esse time aqui. Termina a temporada, enfim, quem joga a Série C sabe como é que é. Refaz o time de novo, né? O Náutico está passando por isso. Então, ele ficou muito tempo sem investir na base. Mas é só lembrar o que está acontecendo hoje no Sub-20. O Fortaleza, já, uma rodada de antecedência já garantiu ali a avançar de fase, entendeu? Então, assim, é um trabalho que se leva um tempo. Assim, o que o Fluminense, o que o Santos, o que o São Paulo, lá com a Cutia, a base do Flamengo, do Palmeiras e tal. E não é fácil, velho. Às vezes você encontra ali 2, 3, e muitas vezes não é fácil. Então o Fortaleza está tentando ver um meio termo, né? O próprio Hércules, ele não é da base do Fortaleza, ele era do Atlético Cearense. O Fortaleza foi lá, pegou para disputar o Sub-23, né? O torneio de aspirantes, se destacou, o Vojvoda percebeu, e aí hoje ele está mais estabelecido. Então eu acho que, sobre a segunda pergunta, essa coisa da venda, talvez ele até fale assim pelo o tamanho, por exemplo, qual foi o peso de clube que estava atrás do Pedro Lima, né? Que já eram, assim, clubes de Europa nível A mesmo, né? A primeira categoria em termos de investimento. E nisso o Fortaleza ele ainda não abriu esse mercado. O Sport, né, o Vitória, já conseguiu furar certos. Vitória está 30 anos nesse mercado. Entendeu? Então o Fortaleza. Só ver o Atlético Paranaense, pô. Uma negociação para o México. O Atlético Paranaense já vendeu Kleberson para o Manchester United, campeão do mundo. Aí vende Bruno Guimarães para a Premier League. Vendeu Vitor Roque para o Barcelona, ganhou 200. Aí a receita do Atlético foi 800 milhões de reais, pô. Assim, porque tem uma multidão de uma montanha de dinheiro do vice-libertadores, da venda de Vitor Roque. Como é que não muda? Claro que faz diferença, pô. Assim, vendeu beleza. Mas vender um cara, um Vitor Roque da vida, de tempos em tempos, quanto é que já retornou tudo que foi investido lá no CT do Caju, lá o CT do Atlético Paranaense? Então, é algo que o Fortaleza sim precisa. Assim, inclusive, esse quesito não bate com o que o Fortaleza é hoje. A marca do Fortaleza ela já está muito forte para o Fortaleza ainda não ter esse perfil, mas acho que vai chegar. Até porque ele continua investindo em infraestrutura, então acho que vai ser natural que em algum momento isso aconteça também. Muito bem. Então, pergunta mais que respondida aí do Salve lá. Iago Mendes está de volta. Iago, vamos finalizar o nosso campinho. Tem o Machuca ainda, né? Que ficou como razoável, não é isso? Para mim ficou como razoável, muito por conta da comparação que ele fez com os jogos anteriores dele. Acho que hoje ele conseguiu mostrar um pouco de evolução. Quanto ao Vojvoda, eu acho que é meio que chovendo molhado dizer o quanto o Vojvoda tem o elenco na mão e o quanto ele consegue pôr a filosofia dele de jogo. Eu acho que ele conseguiu colocar o time mais correto possível para atuar contra o Red Bull Bragantino, dando minutagem ao Tinga e ao Pochettino, que passaram um tempo fora de lesão, por conta de lesão, poupando o Breno Lopes, o Kaiser, infelizmente, não tinha o que fazer, teve que ir para o sacrifício. Figuras como o Tite e Kusevich apareceram e jogaram bem. Eu acho que, e quando o time começou a cair um pouco de intensidade no segundo tempo, acho que o professor conseguiu ir bem nas mexidas que ele fez. Eu acho que ele fica com um verde musgo, para mim. Muito bem. Verde musgo aí para o Vojvoda. Vamos então distribuir agora as medalhinhas, tá? Tivemos muito bem para o João Ricardo, para o Tite, para o Lucas Sacha e para o Breno Lopes. E aí, Iago? Cássio. Como eu votaria, vamos ver se eu colocaria o ouro para João Ricardo, a prata para Sacha e o bronze para Breno Lopes. Eu acho que é bem por aí, assim. Eu acho que João Ricardo ele foi excepcionalmente, ele foi excepcional como ele vem sendo, e hoje mais uma vez ele foi muito importante para conseguir essa vitória. Acho que sem a importância dele hoje, provavelmente ele poderia estar falando de uma derrota, tá?
a questão do Sacha, o Sacha ele foi importante durante a condução do jogo, e o Breno Lopes foi o cara que decidiu o jogo. Então, acho que cada um na sua função foi essencial. Se tivesse terminado 1-1, o bronze seria de Tite. Só para dizer. Sim, e o Breno Lopes provavelmente não teria ganho o verde claro de muito teria sido outra cor. Mas o cara foi lá e definiu. Então, muito bem. Então, acho que temos aí as medalhinhas distribuídas, né? João Ricardo com ouro, Sacha com a prata e o Breno Lopes com a medalha de bronze. Então é isso, né? Acho que finalizamos aí o Fortaleza. Lembrando que projeções, né? Teremos aí no raio-x da Série A mais projeções sobre essa campanha do Fortaleza.